Fala, meu aluno querido do sexto ano. Gente, olha só. Hoje a gente vai estar entrando numa nova unidade, tá? Que vai corresponder ao estudo dos múltiplos e os divisores, tá? E dentro dessa parte aí de múltiplos e divisores, é muito importante que nós saibamos, primeiramente, critérios de divisibilidade, porque esse assunto está basicamente em cima de saber dividir, saber qual número é ou não divisível por outro, tá? E aí a ideia do critério de divisibilidade é a gente ter o quê? Recursos, né, para saber quando um número é divisível por outro, sem precisar recorrer diretamente às divisões, tá certo, gente? Então, esse é nosso objetivo principal quando a gente estudar os critérios de divisibilidade, tá? Aí eu coloquei aqui para você qual é esse objetivo aí da gente estar estudando esse critério, né? Eu coloquei em duas partes. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? Verificar a visibilidade de um número natural por outro número natural, usando o algoritmo da divisão, pode ser trabalhoso e demorado, certo? Ou seja, quando a gente divide, né, normalmente o número, se ele for grande, então dá bastante trabalho e demora. Então a ideia é a gente conhecer uma maneira mais prática, olha aqui, ó, de fazer essas verificações, tá? Então o critério de divisibilidade, ele vai ser o que? Vai dar para a gente condições para nos permitir saber se um número é divisível por outro, sem a necessidade de fazer de fato a divisão do número grandão, tá? E aí a gente vai, a partir de agora, conhecer alguns desses critérios, tá? O que é interessante saber, gente, os critérios que eu vou falar, ele não vai seguir as ordens, a gente vai ver por 2, 3, 4, 5, 6, né? E assim vai, só que pode perceber que eu vou começar por 2, aí eu faço 4, porque a gente vai aproveitar que um critério, às vezes, é parecido com o outro, então a gente faz essa união aí. Então o próprio material faz isso também, tá certo? Mas a ideia é estudar esses casos aí, até o número 10, tá? Então, primeiramente, olha, bora ver o primeiro critério, que é o mais fácil de todos, que quase todo mundo até sabe, sem conhecer, né? Pode ver quando a gente faz divisão de número natural e você fala, o número é par, você faz sempre por quem? Por 2, né? Uma das explicações é porque todo número par, ele é divisível por 2. Isso é uma regra geral. Então, olha aqui, eu coloquei para você, ó. Um número será divisível por 2 se ele terminar em 0, 2, 4, 6, ou ele for um número par, ou ele ser o próprio número 0, 2, 4, 6. Ou seja, olha esse exemplo que eu coloquei para você, ó. 7.206. Percebe que eu não estou interessada no número inteiro. O que eu faço? Já olho só para o último, que está em vermelho aqui, ó. Qual é o último número? 6. Então, como ele termina em 6 e 6 é um número par, então eu posso afirmar que ele é o quê? Divisível por 2. Ah, professora, então é isso? É. E quando não é? Claramente, né? Se aparecer um número que não for par no final, automaticamente faz com que ele não seja divisível. Olha aí. Nesse exemplo aqui, ó, 5.483. Eu afirmo que ele não é divisível por 2 porque termina em 3. E 3 ele é um número o quê? Ímpar, tá certo? E a regra é clara. Eu só posso dividir por 2 se o número for exclusivamente par, tá certo, gente? Então esse é o critério por 2. É o mais facinho de todos aí, tá? Mais à frente eu vou te orientar as páginas que você vai exercitar isso aí. Bora ver então aqui o critério por 3, que esse aqui já é, digamos assim, um pouquinho mais enjoadinho. O de 3, você percebeu, o de 9, de 4. Esses aí são os mais enjoadinhos. Tem uns que é diretão, tá? Mas assim, mesmo assim, daí é mais fácil do que você fazer a divisão. Mas para eu te explicar por que ele é melhor, a gente vai primeiramente fazer, né, esse critério aí, fazendo a divisão, que é para você ver a diferença de um para o outro caso. Então, olha o que eu tenho. Eu coloquei aqui para a gente o número 62.124 e eu estou te perguntando se ele é divisível por 3. Se você, né, tivesse... Tá bom? Então, olha só. O que a gente vai estar fazendo? Vou pegar o número 62.124 e vou dividir por 3 pela divisão que a gente está acostumada, né? Aí poderia fazer o quê? Vamos começar só por esse 2, porque o 2 é divisível, né? E aí, ó, eu mostrei que a divisão normal, tá? Quando você dividir, vai dar esse valor aqui, ó, 20.708, tá? E aí eu posso dizer o quê? Que certamente ele é divisível. Por que eu sei que é divisível? Porque o resultado deu 0, né? Eu cheguei no resto 0. Tá bom. Além disso, poxa, professora, eu tenho que dividir todas as vezes para saber se o número é divisível por 3 ou não? Pois é, não. É aí que vai entrar o critério, né? Qual vai ser o critério quando a gente não precisar dividir? Na verdade, vai ter que dividir, mas a divisão vai ser por um número bem menor que aquele de lá. Então, vai ser assim, ó. Vamos conhecer outra forma de verificar se esse número é divisível por 3. O
que eu vou fazer? Primeiramente, você pega, né, o número que você quer e a gente vai fazer o quê? A soma dos algarismos desse valor. E o resultado, se você dividir por 3 e for exata a divisão, então tu pode afirmar que é divisível. Desse jeito aí, ó. Quando você pega o número 62.124 e soma os algarismos dele, ó, somar os números entre eles. 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4, eu chego nesse resultado aqui, ó, 15. E o 15, o resultado da soma dos algarismos, você testa por 3. Se essa divisão for exata, como no caso aqui, ó, 15 por 3 deu 5, então a gente pode afirmar o quê? Que de fato a divisão ela o número todo vai ser divisível. Então vai ser esse aqui, ó. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Ou seja, olha lá, eu peguei o valor, volta aqui, ó, 62.124, somei os algarismos dele que deu 15. O resultado dessa soma que foi 15 eu dividi por 3. Como a divisão foi exata, então eu já posso afirmar o quê? Que o número 62.124 seria divisível. Ou seja, sem precisar fazer o quê? Ó, essa continha aqui, ó, da divisão, tá certo? Claro, professora, mas eu não quero fazer por aí. Eu posso testar dividindo? Pode, né? A ideia do critério é você ter o quê? Mais um recurso para você identificar se é ou não divisível. Mas se ainda assim você achar melhor fazer a divisão e ver se o resultado é zero, não tem problema nenhum, tá, gente? Tudo bem? Então, bora lá finalizar com o critério. Então, com isso, ó, eu fiz o critério de 2, que é o número par, né? Fiz o critério de 3, que é quando a soma dos algarismos são divisível por 3. E aí eu vou pular para o divisível por 6. Por quê? Porque o de 6 ele vai ser justamente dependente do critério de 2 e de 3. Olha que legal. Olha aqui, ó. Considere esse número agora, 3.624. Esse número é divisível por 2 porque termina em 4, sim ou não? Perfeito, então eu já provei que ele é divisível por 2. E também é divisível por 3, porque se você somar, ó, 3 mais 6 mais 2 mais 4, que são os algarismos que fazem parte aqui, ó, desse valor, dá 15. E 15 divide 3. Perfeito. Com isso, ó, se que você quisesse provar para um outro caminho, ó, dividindo você chegaria em 604. Ou seja, a divisão lá é exata, então é divisível por 3. Por outro lado, eu também poderia ir por aqui, ó. Um número será divisível por 6 quando você provar que ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, não precisava você fazer essa conta aqui, ele só está te mostrando que é verdade. Olha como é verdade. Mas caso você já consiga provar que ele é par, então ele divide 2. E que quando você somar os algarismos dele, o resultado dividir por 3, então automaticamente você já pode afirmar que ele é divisível por 6, tá? Então esse aí seria o nosso critério por 6, tá? Um número ser divisível por 6, ele deve dividir o 2 e o 3 simultaneamente. Ah, professora, mas e se faltar um dos dois? Vai ser? Pois é, não. Quando eu falo simultaneamente, tem que ser pelo 2 e pelo 3. Não pode ser só pelo 3, nem pode ser só pelo 2, tá? Com isso, olha lá, vamos para o critério do número 4. Quando é que um número vai ser divisível por 4? Isso aqui também é bem fácil. O número ele vai ser divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0, ou o número formado pelos seus dois últimos algarismos ser divisível por 4. Como assim, professora? Olha aí, ó. Eu coloquei dois exemplos para a gente aqui, ó. 100 dá para dividir por 4? Pode perceber que eu fiz a divisão, mas nem precisava, porque olha aí, ó. Percebe que terminou em 0 e 0? Como terminou em 0 e 0 pelo critério ele já é divisível. Tá certo? É só isso. E se você pegasse esse número aqui, ó, 5.132? Porque eu tenho certeza que ele já é divisível sem saber a resposta, porque ele terminou, os dois últimos algarismos dele é o 32, ó, termina em 32. Então, por isso ele é divisível por 4. Percebe que a ideia da critério de divisibilidade, gente, é diferente de você. Ele não vai perguntar numa prova para você quanto é a divisão, por exemplo, de 100 por 4. Não, ele quer saber se o número 100 é divisível por 4. Ou seja, ele quer saber se existe divisão, não quanto é a divisão. Por isso que a gente deixa de fazer divisões usuais e usa os critérios, tá? Tá certo? Então, essa é a proposta aí dos critériozinhos, tudo bem, meus alunos? Então, olha lá. Com isso, a gente vai para o critério de 8, porque ele é parecido com o de 4. Percebe que eu estou fazendo uma união aí, não respeitando a ordem de 1 até 10, justamente porque um critério depende de outro, a gente já vai vendo na sequência, tá? Que é para logo ficar bem fixo. Olha aí. Quando é que o número vai ser divisível por 8? É bem parecido com o critério de 4. Lá no critério de 4, o que a gente falava? Terminava em 0, 0, 0. Em 2, 0. Para ser de 8, tem que terminar em 3 zeros ou os três últimos algarismos ser divisível por 8.
Pode perceber que o de 4 terminava em 2 zeros e os dois últimos algarismos dividia 4. Aí para o 8 já vai ser terminado em 3 zeros e os 3 últimos algarismos ser divisível por 8. Ou seja, isso aqui, ó. De novo, eu botei 2 exemplos para você. Pode ver como eu não vou fazer a conta, só estou interessada no final, ó. 3 zeros, então já posso falar que ele é divisível. Ah, professora, eu quero saber quanto é que dá. Tá aqui quanto é que dá, 1.625. Fiz o cálculo para você. Aqui, ó, 3.118. Não quero nem saber se essa divisão é 300, só quero saber o quê? Se esses 3 últimos números aqui, ó, 112, ele divide 8, se você testar, você vai ver que é divisível. Então, eu já posso afirmar o quê? Que ele é divisível por 8. Tudo bem? Então, esse é o critério aí pela divisibilidade do 8. Por 9 agora, que esse critério também é bem interessante. Ele é muito parecido com o critério do 3. O que eu fazia no critério do 3? Eu pegava, somava os algarismos e via se era divisível por 3, certo? Já no critério de 9, olha o que vai ser. Você vai o quê? Será divisível quando a soma dos algarismos ser um número divisível por 9. Se eu quero testar por 9, então a soma vai ser por 9. Se eu quero testar pelo 3, então a soma seria pelo 3. Isso aqui é o que eu estou falando para você, ó. Considere esse número, 28.314. O que eu fiz? Somei os algarismos dele, ó. 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4. Agora pega para mim 18. 18 dá para dividir por 9? Sim ou não? Sim, dá 2. Então, com isso eu posso provar que o número grandão também vai ser. Olha que legal. Ou seja, a ideia desses critérios, gente, que você perceba, é você fazer para um número bem menor, que é fácil de você dividir, em vez de estar testando pelo grandão. É por isso que é muito válido os critérios, tá? É para isso que ele vai servir, tá? E além disso, olha aí o critério de 5. Esse é o mais fácil do mundo, eu acho. É esse o de 10 que é o mais fácil. Olha o que ele fala. Observando os números naturais divisíveis de 5. 0, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. O que eu posso afirmar? Que um número natural será divisível por 5 quando ele terminar em 0, 5. Olha que legal. Bastou que o número termine em 0 ou termine em 5, eu já posso afirmar que ele é divisível por 5. Tá? Esse é o critério lá. Por isso que aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, vai embora, todos são divisíveis de 5. Tá certo? E para fechar aqui essa parte, tá? De divisores, eu quero que você me diga quando é que o número vai ser divisível por 10. Esse é o mais fácil do mundo. Toda vez que o número terminar em 0, gente, terminou em 0, você já fala que ele é divisível por 0, né? Aí ele coloca aqui, ó, observando os números divisíveis por 10, os números que quando você consegue dividir por 10, olha o que eu tenho, ó. Pode perceber que todos terminam em 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e vai embora. Então, se eu te quiser dizer que o número é divisível por 10, basta ele ser o quê? Terminados em 0. Então, aqui, ó, 200 dividido por 0, essa divisão vai existir? Com certeza, porque o número terminou em quem? Em 0. Você pode até nem saber quanto é que dá, gente. O importante é saber que ele é divisível. Tudo bem? Porque a proposta do assunto é essa. Saber se é ou não. Ele não quer saber quanto é. Essa que eu quero que você entenda. Tá certo? E com isso, gente, 2 exercícios vão aparecer para você, porque o livro ele quebra. Página 13 e 14 ele fala de alguns critérios, ele coloca exercício, aí depois ele vem 16, 17 outros critérios e coloca exercício. O que eu fiz? Não é interessante estudar isso aí por parte. Então eu peguei, coloquei todos os critérios que foi estudado no livro, né, que ele pede que nós saibamos, e aí, como é bem pouquinho de exercício, eu coloquei para você testar o exercício da página 115 e a página 118, tá? Coloque lá, resolva, tá? Veja se você compreendeu bem. E a gente vai estar tirando suas dúvidas aí assim que eu mandar a resolução, né? Ou então fazer algum comentário em vídeo da resolução desses exercícios, tá, gente? Então é isso, meu aluno. Qualquer dúvida a respeito do assunto, é só você voltar o vídeo e ler o critério que você está analisando. E além disso, você pode ir lá no teu material no livro e ler, que lá está especificando tudinho, assim como o material aqui, cada critériozinho, tá certo, gente? Então é isso, meus alunos. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Abraço!